A Natália escreveu assim: Padre Fábio, como me adaptar ao mundo de hoje, onde o diabólico normalmente está tomando conta das ideias? Natália, você tocou numa questão muito interessante, porque às vezes a gente fala de diabo, né? Até muitas vezes eu respeito muito as pessoas que falam: eu vi uma possessão diabólica, precisamos chamar um exorcista. Eu acredito que isso aconteça mesmo. Mas eu também acredito que tem muito exagero em relação a isso. Nem tudo que a gente fala que é diabo. O pobre do diabo às vezes é muito injustiçado, né? Porque nós fazemos as nossas maldades e julgamos a culpa nele, né? Onde é que o diabo age? É na mente das pessoas. Onde é que nós podemos nos tornar diabólicos, mesmo que o diabo não esteja em nós? Que é uma postura. Uma coisa é estar possesso pelo diabo. É ser o território dele, né? A materialidade dele. Outra coisa é você ter ideias diabólicas. Toda vez que você permite que um pensamento ruim, uma maldade tome conta do seu coração, ou que um ciúme que alimente ali um desejo de vingança, você acaba sendo diabólico. Quantas vezes na minha vida eu experimento isso? Meu Deus, eu estou sendo diabólica, que não quero ser. Porque o diabólico, toda vez que eu tenho essa postura e essas ideias diabólicas, eu estou sempre nutrindo dentro de mim um território, né? Ou estou permitindo que este território seja por ele habitado, através de ideias. Porque antes do diabo tomar conta do corpo, ele vai semeando em nós as suas discórdias. Engraçado, né? Às vezes a gente encontra gente que está tão diabólico sem perceber que está. Tudo ela cria caso. Em tudo ela cria problema. Ela nunca está satisfeita. Ela entra dentro de um lugar, ela só vê defeito. Ela não sabe elogiar. Se ela chega numa determinada situação, ela já fica pensando o que ela pode fazer para tirar um determinado proveito ou para dar uma rasteira naquele outro. Isso é uma postura, um jeito de ser. Claro, uma postura crítica, é sempre saudável você ser crítico para poder melhorar o ambiente. Isso é muito bom. Agora você tem aquele que puxa para baixo o tempo todo. É aquele que é pessimista o tempo todo, é aquele que não lhe dá a oportunidade de superação, porque tem sempre uma visão desanimada sobre você. É o momento em que as ideias, né, em que a gente vai permitindo que essas ideias que são diabólicas e que prejudicam, cresçam dentro de nós. Criado por Deus, a realidade é criada por Deus e ela é naturalmente bela. Agora, nós e fazemos disso um diabólico. Eu já expliquei muitas vezes isso, né? O simbólico é aquele que une as pontas. É aquele com que as partes que estavam quebradas sejam interligadas. O diabólico é aquele que faz o contrário. É o que pega o que está unido e quebra ao meio. Veja bem. Toda vez que eu permito que esse diabólico, que eu tenha, né, que eu admito, vou ter uma ação diabólica agora, eu vou fazer uma fofoca. Ou eu vou usar uma palavra agressiva, eu agora vou agredir alguém. Volto ao exemplo de antes. Eu agora vou permitir que a minha pior parte venha para fora. Se eu permito isso, se eu admito ter esta atitude, eu estou corroborando, isto é, eu estou colaborando para que o diabólico cresça entre nós. Eu fico pensando, minha gente, que a nossa atitude, ela tem que ser sempre de vigilância. Eu tenho encontrado muita gente com cara de anjo, cometendo crimes horrorosos através da língua afiada, através da maldade. Eu tenho encontrado muita gente com carinha de gente boa, permitindo que o diabólico cresça nelas e através delas. Eu não quero isso para mim, porque eu também vejo essa tentação dentro de mim.
não quero aumentar o grupo dos que prejudicam a vida, ou dos que prejudicam as pessoas. Não, o mundo está cheio de maldades, e essas maldades são alimentadas pelas mentes humanas. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Se o mundo muitas vezes está como está, é porque gente de bem está permitindo em pequenas coisas que situações diabólicas cresçam ou que se estabeleçam. Acho que a nossa vigilância, ela é para que o tempo todo eu quero fazer aqui do meu espaço, do lugar onde eu vivo, com as pessoas com que eu trabalho, eu quero transformar o mundo aqui. A transformação do mundo é sempre possível, desde que cada um se responsabilize por fazer a sua parte. Então, com as pessoas com quem eu vivo, com as pessoas que convivem comigo, eu quero ser um sinal de bondade. As pessoas que passarem pela minha vida, eu quero que sejam tocadas pelo meu empenho de ser bom. Porque o meu empenho de ser bom, auxiliado constantemente pela graça de Deus, que me dá essa possibilidade, é sem dúvida uma revolução. É a revolução que o mundo precisa. O mundo está carecendo de revolucionários. Só que as nossas armas são outras. Nós não vamos pegar em fuzis e em tanques de guerra. Não. A nossa revolução é uma revolução amorosa. É a oração de Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver ódio, que eu leve, né? Onde houver o rancor, você vai substituindo. Quando você for trabalhar, quando você chegar lá no seu ambiente de trabalho, você sentir que o clima está pesado, que o mal está prevalecendo, faça lá o seu esforço para provocar alegrias. A melhor maneira de exorcizar o diabo do mundo é com gestos de amor. A gente manda o diabo embora toda vez que a gente ama. Na minha casa o diabo não vai ter vez. Na sua casa o diabo não precisa ter vez. Ele não precisa crescer. Porque o exorcismo você pode fazer. É não permitir que coisas ruins, que sentimentos ruins cresçam dentro do seu coração. E coração é simbólico, é aqui. É na nossa cabeça que tudo acontece. Você pode fazer essa expulsão de tudo que é diabólico da sua vida e da sua casa e dos ambientes que você frequenta. Seja um revolucionário. Faça acontecer no mundo esse tão sonhado reino de Deus que Deus nos deixou em semente, em potencial, e que pode se tornar em realidade toda vez que nós amamos, toda vez que nós somos solidários, toda vez que nós perdoamos, toda vez que nós nos respeitamos, toda vez que nós nos alegramos. Tenho muitas dúvidas a respeito de muita coisa, mas isso para mim é certo. Onde existe alegria, a verdadeira alegria, o equilíbrio, ali o reino de Deus já está acontecendo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade de estar com você nessa noite e de alguma forma estabelecer esse pacto, que eu acredito ser tão importante, que é o vínculo que nos torna cada vez mais responsáveis uns pelos outros. Mesmo sem nunca ter encontrado você, eu quero me comprometer cada vez mais em ser um padre, portador dessa palavra, que congrega, que modifica, porque eu acredito que a palavra de Deus, quando encontra um coração disposto, grandes milagres acontecem. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.